e na maca. Esta criação do Teatro Arte e Imagem reúne os contributos criativos de várias pessoas. O Pedro Bastos, elemento decisivo, pois trata-se de um monólogo e é o ator que está em cena. Eu, que ajudei na construção do seu desempenho. William Shakespeare, que é o autor de todas as palavrinhas que diz em cena. Luísa Pinto, que construiu o figurino que em cena utiliza. Pedro Carvalho, que fez o desenho de luz e também a envolvência plástica do espetáculo. O José Lopes, que coadjuvou o Pedro Carvalho no exercício dessa sua função. O Alfredo Teixeira, que assina as 3 composições musicais que integram a peça. Pois bem, isto tudo começa quando o Pedro Bastos vem viver para Alijó. Vem viver para Alijó, terra em que eu resido. Já tínhamos feito teatro há uns anos atrás, no âmbito do Teatro do Morcego Laboratório Oficina, e desafiou-me a levarmos por diante um projeto teatral. Aceitei, não tínhamos metas temporais diante de nós e começamos sobretudo, um trabalho de memorização. Íamos para uma estrada florestal entre o campo de tiro de Alijó e a Senhora da Piedade de Sanfins do Douro. O Pedro ia repetindo os fragmentos textuais que já tinha decorado e, entretanto, íamos avançando sem grandes planos à vista, nem sem qualquer espécie de stress. Sucede que resolveu visitar e convidou-me para o acompanhar, a mim e ao pai dele, uma instituição pela qual tinha grande apreço, a ASTA, sediada no concelho de Almeida, distrito da Guarda, na aldeia de Cabreira, mais exatamente. E lá fomos, passamos ali uma tarde maravilhosa e conhecemos a diretora e outras pessoas da instituição, a doutora Maria José e outros seus colaboradores. E quando a doutora Maria José soube que o Pedro Bastos estava a ensaiar um monólogo, imediatamente nos convidou a fazer uma apresentação por ocasião do aniversário dessa instituição, que seria em outubro. Pois bem, nós que não tínhamos até esse momento qualquer espécie de preocupação, quando a coisa estivesse pronta, estava, e logo se veria se seria para apresentar a amigos, se seria para pura e simplesmente não apresentar, se seria para apresentar ao público em geral, sem, portanto, qualquer espécie de plano, nem premeditação. Passamos a ter uma data, passamos a ter um objetivo, passamos a ter a certeza de que iríamos ser vistos pelos utentes dessa instituição, pelos amigos dessa instituição, pelos colaboradores dessa instituição. Isto foi muito bom porque, por um lado, motivou-nos, obrigou-nos a ensaiar com outra seriedade, motivou-nos, portanto, e deu-nos um objetivo claro. A 17 de outubro, salvo erro 17, a 17 de outubro temos que apresentar. Isto tem que estar apresentável. Não tínhamos um projetor, não tínhamos um piano de luz, não tínhamos nada. Nessa altura, socorri-me dos amigos. Eu sou amigo do Teatro Arte e Imagem, o teatro é amigo do grupo de que eu faço parte e meu amigo já há muitos anos, desde 1995. Pedi ajuda ao José Leitão, diretor artístico do Teatro Arte e Imagem. Telefonei-lhe, combinei um encontro com ele no Porto, ele veio imediatamente, de braços abertos, expus-lhe a situação, pedi-lhe 2 ou 3 projetores e alguém que ajudasse na montagem, e o José Leitão recebeu logo o projeto de braços abertos e propôs logo, admitiu logo a possibilidade de ser até uma criação do Teatro Arte e Imagem. O Pedro Carvalho, outro diretor do Teatro Arte e Imagem, também meu amigo desde 1995, meu grande amigo desde essa altura, quando soube disto, quis também logo imediatamente colaborar, e assim foi que ficou ele o encarregado de toda essa dimensão plástica, luz, dispositivo cênico, etc.
Bom, os ensaios adquirem, portanto, toda uma outra intensidade, toda uma outra urgência também. Aquilo que estávamos a fazer a um ritmo despreocupado passou a ser feito com objetivos muito claros, de reforço das vertentes da atuação, de reforço no ator que ia fazer o desempenho do monólogo das vertentes da atuação. A ideia de homicídio persiste no meu pensamento em estado de sonho, mas isto abala a tal ponto a minha simples condição de homem que todas as minhas faculdades tremem, que nada para mim existe. O processo foi muito interessante porque o Pedro Bastos é um ator que pretende superar-se, ou seja, que não aceita que as suas limitações, que as tem, como todos nós temos, que as suas limitações sejam um horizonte que lhe impeça o passo. Não. As limitações do Pedro Bastos, para o Pedro Bastos, são o lugar onde assenta os pés e, a partir desse lugar, caminha para outros horizontes que são sem fim à vista. Portanto, é muito interessante por isto, para mim foi muito interessante por isto, porque no decurso desta peça o Pedro Bastos encarou a construção da personagem Maclet como um objetivo artístico em si mesmo, um objetivo do ator, mas também como um pretexto para se reconstruir como ator nas suas várias dimensões, ou seja, como um pretexto para reforçar as suas qualidades vocais, a qualidade do seu movimento, etc, etc. Dizendo de outra maneira, como um pretexto para se desenvolver, para ampliar a sua liberdade, para se acrescentar a si mesmo como pessoa. O Pedro Bastos fez isso e permitiu-me a mim que fizesse o mesmo. Portanto, íamos os dois ensaiar o mesmo desempenho, íamos os dois trabalhar as mesmas dimensões do trabalho do ator, o movimento, a voz, a dicção, etc. Fazíamos os dois isso, criando os dois o seu desempenho, o desempenho final, o que veio a ser mostrado em cena. Ou seja, o Pedro Bastos constrói a personagem, reconstrói-se e permitiu-me a mim que, enquanto ele construísse a personagem e se reconstruísse, me reconstruísse também. Foi muito bom, foi um processo excelente, de grande partilha e de grande entendimento, digamos, entre dois atores. O Pedro Bastos, que ficou em cena, e eu, que fiquei de fora, contribuindo, no entanto, para a criação do seu desempenho. O Pedro Bastos é uma pessoa extraordinária. Não aceita, por simplesmente não aceita, que uma qualquer dificuldade seja encarado como um travão, um impedimento, um obstáculo ao exercício da sua liberdade. Isto é de uma beleza, para mim, fulgurante. Portanto, é de uma beleza imensa. Acho que é um exemplo, não é? Amanhã caminha com seu manto púrpura através do orvalho daquele monte alto a oriente. Amanhã caminha. Maclet de Shakespeare é também um texto. Este texto foi construído a partir de duas tragédias de Shakespeare, Hamlet e Macbeth. A ideia fundamental foi a de criar uma terceira tragédia, toda ela da autoria de Shakespeare, porque
As falas das personagens são todas elas da autoria de Shakespeare, mas criar uma personagem que de algum modo, um Macbeth, que de algum modo fosse a expressão de um caminho por via do qual Hamlet se resolve em Macbeth por via das forças de Macbeth, e em que, simultaneamente, Macbeth se resolve em Macbeth por via da integridade de Hamlet. Portanto, a teoria subjacente é um pouco essa. E também a de que a loucura é, de algum modo, curável a partir do momento em que, com uma honestidade radical, o louco se disponha a enverdar pelo caminho do crime. Macbeth é um homem em que foi instilado um imenso desejo de poder, de manipular, de reduzir os outros à única condição de serviçais dos seus objetivos. Uma enorme vontade de poder, uma enorme vontade de o manter e uma enorme vontade de o exercer. Por seu turno, Hamlet, com todas as capacidades de ação, sendo um príncipe amado pelo povo, que suspeitava, com fortes razões de crença, suspeitava que o seu pai tinha sido assassinado pelo seu tio, não conseguia, no entanto, dar um passo, porque não dispunha de prova plena, absolutamente plena, na mão. Ou seja, é um homem absolutamente justo, com todas as capacidades de ação, mas incapaz de agir, precisamente por ser absolutamente justo. Esta incapacidade de Hamlet e esta insanidade de Macbeth, insanidade manipuladora, opressiva, prepotente, louca, tirânica, estas duas vertentes que estão nos antípodas das duas personagens. Hamlet está nos antípodas de Macbeth, Macbeth está nos antípodas de Hamlet. Estas duas realidades quase inconciliáveis podem ser resolvidas em Macbeth, e são resolvidas em Macbeth, numa outra tragédia em que cada uma destas pujantes forças, a da justiça e a da vontade de poder, se resolvem numa terceira força, Macbeth, que as concilia. Que tens, Ofélia? Que te aconteceu, formosíssima Ofélia? Duvida que as estrelas sejam fogo, que o sol se mova, suspeita que a verdade minta, só não do meu amor. As minhas feridas gritam por socorro, nem o enterro dos mortos consentimos. As minhas feridas gritam por socorro. Este treino do monólogo Macbeth ocorreu durante um momento especial da minha vida, em que fui pai de uma bebê que, na altura da história, tinha 2 semanas de vida. Destaco os apoios técnicos e de edição do programa feitos por Pedro Carvalho e pelo Zé Lopes. Também não podia deixar de citar o apoio e a empatia do bar da Quinta da Caberneira. O bonito é feio, o feio é bonito, levantemos voo então através do nevoeiro e das impurezas do ar. Macbeth de Shakespeare. Primeiro andamento. Espetáculo para um ator. Pedro Bastos. Uma singular, genuína e belíssima interpretação actoral. Tive o privilégio
de assistir, ainda em processo criativo, a um primeiro andamento em Carrazeda de Anciães, no meio dessa paisagem incrível doriense. Depois, em Aveiro, e finalmente já em pré-estreia, na Asta, em Almeida, e em Aljó, no Teatro Municipal, repleto de gente. Valeu a pena dar à luz. Aliás, valeu a pena fazer a luz para este espetáculo. Este monólogo de Pedro Bastos, magistralmente dirigido por José Abreu Fonseca, é povoado de vozes, silêncios, sombras vertiginosas. É também um exemplo de superação pessoal e que nos pode ajudar a refletir nos dias de hoje. Abraço a todos, especialmente ao Pedro Bastos. Sou pai, condenado a caminhar de noite e de dia. Sou pai, condenado a caminhar de noite e de dia por entre as chamas. Sou pai, condenado a caminhar de noite e de dia por entre as chamas, até que os crimes da minha vida sejam assim purificados. Vinga o assassínio monstruoso! Maclet é um espetáculo do Arte e Imagem. Esta criação tem a encenação do José Fonseca, um encenador que passei a admirar, com quem eu não tinha tido qualquer contacto profissional anteriormente, e que assume também a construção dramatúrgica desta criação. Foi um privilégio para mim poder assinar o guarda-roupa deste espetáculo, já que, enquanto encenadora, muito dificilmente desenho figurinos para qualquer outra companhia, a não ser para as minhas encenações, e como tal, regressar a este lugar foi assim muito especial e numa companhia onde existe afeto, amizade, mas principalmente muito respeito pelo seu histórico, pela luta que têm demonstrado ao longo dos tempos, pela persistência e pelo seu fazer artístico descentralizado. Maclet é um cruzamento de dois textos do Shakespeare, o Hamlet e o Macbeth, e como tal convido-vos agora para assistirem a esta obra, às palavras de Shakespeare, porque o resto é silêncio.